de volta com mais um Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo o vereador de Marechal Cândido Rondon, Cristiano Metzner, o Suco, e o assessor parlamentar, o André Arndt. Eles estão aqui para falar de um projeto que começou a tramitar na semana passada na Câmara de Vereadores e que busca preparar o município de Marechal Cândido Rondon para receber o 5G. Eles vão contar para a gente aqui como é que é esse projeto. A gente fala de 5G, tecnologia tão fundamental nos dias de hoje, e a gente já fica com os olhinhos brilhando. O que vai ser esse 5G? Vai melhorar? Não vai? Então, nós vamos conversar com o André e com o Suco, que vão falar sobre isso. Suco, você pode falar para a gente sobre esse projeto? Começou a tramitar semana passada no Legislativo. Como é que é isso? Qual o propósito? Enfim, conta para a gente. Olá, Ana. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Obrigado de poder trazer esse assunto tão relevante e importante que a gente verificou e hoje já está tramitando como projeto. Por que eu digo hoje? Porque no passado, quando chegou um assunto, e por isso que o André está aqui com a gente, né? É alguém que conhece da área, entende muito bem, e ao nós estarmos participando da discussão do plano diretor, ele estava participando de uma audiência pública também sobre o assunto, onde a Anatel, né, que rege todo esse assunto, passou as informações através de umas orientações, e aí então o André trouxe para a gente analisar e vimos que nós precisávamos seguir essa orientação preparando o município para essa nova tecnologia. E aí que nós começamos a conversar, vimos que a gente tinha como realizar o projeto através do Legislativo. Mesmo assim, Ana, a gente procurou o Executivo, o secretário Carmelo, secretário de Fazenda, procurador jurídico, outras secretarias, através da Secretaria de Administração, hoje o Portela participou, o secretário Alisson também, em relação a este projeto. Ainda, nós convocamos também, no antigo prédio da Câmara ainda, na oportunidade, as empresas, para conversar com elas, que são os entendedores também, a respeito do assunto, para ver o que eles achavam, se eles estavam antenados em relação a isso, né? O assunto era 5G e eles trouxeram para nós uma outra demanda também, que era a atual lei em vigor do município em relação às antenas, né? E foi verificado algumas questões que precisavam ser melhoradas nessa lei. Então, nós levamos essa conversa adiante com o Executivo também, para que, ao invés de só colocar a lei de atualização do 5G, nós, então, revogássemos a lei atual das antenas, compilando tudo em uma coisa só. E é isso que está acontecendo hoje nesse projeto de lei. Nós estamos atualizando algumas questões amplamente discutidas com o Executivo também, revogando a lei antiga e então colocando também a questão da tecnologia do 5G, que daí o André pode dar mais detalhes a respeito disso, os benefícios que virão para o município, mas é importante citar, nós estamos preparando o município para receber a tecnologia. Não quer dizer que o projeto aprovado, amanhã nós teremos o 5G. Existe uma concessão de grandes empresas a nível nacional que vão poder vir ao município e então instalar toda a estrutura, beneficiando e em parcerias com as empresas locais também, para que a gente então possa receber essa tecnologia. Eu acho que o André pode falar, até a gente brincou aqui em off antes, né? Temos o 4G, mas muitas vezes o 4G não surpreende, às vezes ele decepciona. Como é que vai ser, André, o 5G? O que ele traz de benefício, o que ele vai melhorar, né, na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, das empresas como um todo? Então, Ana, até um pouco atípico um assessor, né, falando numa entrevista, mas por ser um tema bastante técnico, eu acho que foi importante isso, né? O Suco quis isso. Então, para a gente poder transparecer um pouco mais do assunto. Para a gente falar sobre as benesses, os benefícios da 5G, é importante a gente entender que alguns motivos do porquê que a gente teve que trabalhar a lei antiga que tinha no município, até porque as terminologias, os termos usados pela própria Anatel, que estavam na lei antiga, elas mudaram. Então, antes as estações de rádio base, que eles chamavam, que era considerado tudo de modo universal dentro dessa terminologia, elas se subdividiram agora nas estações de transmissão de radiocomunicação, as ETRs. E daí, então, ou seja, eles classificaram isso em três formas. As ETRs normais, então, que seriam torres grandes, como é a 4G, por exemplo, uma mega torre que tem uma amplitude grande de frequência, né? Depois as portáteis, que poderão ser antenas que são instaladas por períodos,
Então, alguns períodos, em algum local ela pode estar instalada. Por exemplo, sei lá, aconteceu um evento lá no Parque de Exposições, vai ter uma estação remota instalada que ela vai sair dali depois do evento, por exemplo. E as estações de pequeno porte, que daí sim entra bastante a questão da tecnologia da 5G. A tecnologia 5G, para as pessoas entenderem como vai funcionar, basicamente a estrutura, e tentando deixar mais simples possível a explicação, a estrutura vai ser que a cada 100 metros, por exemplo, vai ter antenas de conexão, de upload e download, vamos dizer assim, né, para as pessoas entenderem mais ou menos como ela vai funcionar. Então, essa tecnologia vai deixar o sinal da 5G mais estável, né? Por exemplo, você chega numa determinada região da cidade que a 4G não pega muito bem, ou ela conecta, mas num sinal mais baixo. A tecnologia 5G ela tende a deixar a conexão mais estável. Quer dizer que a 4G não vai existir? Não, não quer dizer, porque hoje mesmo na 4G tem alguns pontos da cidade que você pega 3G ainda. Então, ou seja, a tecnologia passada ainda não foi suprida. E assim, a gente está falando da tecnologia 5G, mas é óbvio que ela vai demorar bastante ainda para se desenvolver ao ponto que se espera, né, de ser uma velocidade de 10, 20 vezes maiores do que a tecnologia atual. Então, um exemplo, né, que até o Suco deu no vídeo que a gente divulgou nas redes sociais foi, hoje para você fazer um download de 25 GB na 4G, se você fosse fazer, levaria em torno de 35 minutos para você fazer na conexão atual. Na 5G, quando ela chegar no seu ápice, vamos dizer assim, quando ela estiver nesse ponto, você vai fazer esse download em 25 segundos, por exemplo. Então, é uma disrupção da tecnologia gigantesca. E aí vem outras benesses, né, onde que envolve a indústria 4.0, por exemplo. E quando a gente se fala da 5G, também é a internet das coisas, eles falam, né? Por que é a internet das coisas? A geladeira, seu micro-ondas, enfim, são várias coisas interligadas, né? Hoje você já tem a Alexa em casa, por exemplo, você já dá comandos para tua casa ser automatizada, né? Liga o rádio. Agora você pensa então a tua geladeira estar conectada à internet 5G e ela já tem um sistema onde que ela sabe aquilo que você tem na geladeira e aquilo que você não tem, e ela mesma manda. É claro que nós estamos sendo futuristas aqui, mas ela manda um pedido para o supermercado fazer a compra daquilo que está faltando dentro da geladeira. Então, ou seja, vai trazer comodismo para a gente no futuro também, né? Eu não preciso mais ir no mercado, tirar o meu tempo de ir no mercado para fazer as compras se a geladeira mesmo já faz esse processo, né? Então, esses são alguns pontos. Né? Eram coisas que a gente via reportagens no passado, né? Matérias na TV, nossa, parecia tão distante essa tecnologia, e vem acontecendo. E por isso a nossa função, estar antenado a essas questões, para pensar o desenvolvimento como um todo. E a tecnologia está aí. Nós temos que estar preparados. Eu acho que essa é a nossa função como legisladores também, sempre conversando com o executivo para preparar. Algumas pessoas questionam, para que isso? Uhum. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos seguindo uma determinação da Anatel que está estabelecida no país para que a gente, a nível local, né, dentro da Câmara de Vereadores, prepare. E tem que passar. Muita coisa é projeto de lei. Isso. Hoje de manhã a gente estava em reuniões da comissão, projeto de lei que passam pela Câmara, que vem do Executivo, que precisam ser determinados por lei e para o município poder funcionar da forma melhor. Então essa é uma delas. Então tudo isso que o André falou, na conversa que a gente teve com as empresas, explicaram também algumas dificuldades, que é essa questão das torres, por exemplo, o 4G, os vales da nossa cidade, que existe os vales, o sinal não chega muito bem. Então aí a dificuldade que algumas pessoas reclamam do sinal e tudo mais, e é uma dificuldade que eles têm uma preocupação, que eles nos apresentaram também. Isso. Onde essa reformulação da lei já vai ajudar algumas coisas, e essa tecnologia que vem, que o André explicou, dos pontos a cada 100 metros, 200 metros, que pode ter em cada bairro, em cada local, vai ajudar todo mundo. Para simples sinal do celular ou para tecnologias maiores, como o André explicou, de conexões, tudo que são muito mais rápidas, né, para que as coisas funcionem. Então, acho que isso é um salto muito importante. Porque a 5G, então, ela prevê muito mais antenas do que a 4G. Sim. Então, em tese, isso já justifica essa melhoria que se fala, que se prevê. É preciso, desculpa, mas é preciso porque a lei anterior em vigência não previa a instalação de tantas antenas como tem hoje, né? Então, por isso que eles chamam de TRs de pequeno porte, né? Porque são antenas pequenas
que isso vão que eu dar ia a conexão. falar, André, né? Antena, a gente pensa, não, são grandes, megas antenas. Isso. Hoje antenas são roteadores, né? Pequenos, do tamanho de uma mão, talvez, instalados que fazem as conexões via Wi-Fi, né? E tudo Exatamente. mais. Né? E falando com relação a isso que o Suco comentou das empresas, então a gente teve, quando eu trouxe o assunto para o Suco, a gente teve muito essa preocupação das empresas locais, principalmente. O que afeta isso para elas, né? E uma das sugestões apresentadas por eles foi a questão da faixa de frequência. Eles até tem uma tabela tributária voltada a faixas de frequência. Só que a gente foi estudar isso a fundo. E o município não tem legalidade para legislar sobre a faixa de frequência. Faixas de frequência, elas são, e por isso houve a concessão da 5G, são de denominação apenas federal, ou seja, só a federação pode tratar sobre a frequência das faixas. Então, mas assim, onde eu vejo que as empresas locais vão se beneficiar muito? Quando a gente fala das torres da infraestrutura, por exemplo, pode ser, estou supondo, não sei se isso vai acontecer ou não, mas pode ser que a empresa ganhadora, né, de uma certa frequência, que se eu não me engano no Paraná teve 2 frequências, foi o consórcio sul que é contemplado pela Copel e também por uma empresa de Santa Catarina que ganharam a região sul do país em uma frequência e também, se eu não me engano, a TIM ganhou em outra frequência, então até tem variação de frequência nisso. Mas vamos supor que elas venham para o município. E aonde que as empresas então locais vão ganhar nisso? Porque a tecnologia 5G, a parte dos dados móveis que vão ser coletados e transmitidos, elas têm a tendência de fluir através da fibra ótica. Então elas não vão, as empresas ganhadoras das concessões provavelmente não vão vir instalar fibra no município. Elas vão usufruir da fibra já instalada. E com isso elas provavelmente vão estar fazendo contrato com as empresas locais. Acontece com a rede da Copel, né? Exatamente. E a instalação nos postes. Nos postes provavelmente eles vão fazer um contrato com a Copel para utilização nos postes, né? Não sei se isso vai acontecer de fato, né? Mas acredito que é uma tendência. Né? Exatamente. Agora falando, a gente sabe que é difícil falar de prever datas ou, né, estipular um prazo, mas vocês têm ideia mais ou menos quando isso deve se concretizar também nos municípios pequenos? Eu vi outro dia, inclusive, acho que publicamos uma matéria que dizia que apenas 6, um ano depois que começou a ser implantado o 5G no Paraná, apenas 6 municípios têm essa tecnologia disponível. Muitos estão se preparando, muitos estão na estaca zero, né? Eu não sei se vocês conseguem fazer refletir sobre esse cenário estadual e até quando, por exemplo, essa tecnologia chega a municípios no porte de Marechal. Antes do André falar, é importante, eu quero comentar mais uma vez e agradecer ao secretário Carmelo, que nos atendeu muito bem, ao Emerson, né, Emerson também, fiscal. que é o fiscal, e onde discutimos amplamente, né? Num primeiro momento o Carmelo até ficou assim, depois ele foi para um curso na cidade de Barracão e ele voltou e falou, Suco, nós precisamos correr com esse assunto para preparar o município. Então aí a coisa acelerou mais ainda nessa questão. Mais importante é dizer, o município vai estar preparado com a lei e as empresas, tendo tudo preparado também, elas podem vir para o município que tem a lei, elas não vão onde não tem. Exatamente. Então nós vamos estar à frente de muita gente para começar já antecipadamente e receber esse benefício. Aí as datas agora já pode falar, mais ou menos, se tem alguma coisa prevista. Quando nós começamos a tratar o assunto, nós poderíamos ter sido ali a 4ª, 5ª cidade, talvez no Paraná, estar preparada. Como eu disse no início, não que a gente, assim que aprovado o projeto, estaria já recebendo a tecnologia, mas nós já poderíamos estar preparados. Com relação a prazos, a gente precisaria ler o contrato das concessões, porque assim como a concessão das rodovias, que prevê que existem as obras de infraestrutura em um certo período, também na concessão deve haver um prazo para que essa tecnologia chegue. Superficialmente eu li algo de 2025 a 2030 estar instalado nos municípios de médio porte, estarem instalados. Daí municípios menores levaria talvez até 2030 ali para ser instalado. Isso vai depender muito, como eu disse que as parcerias locais também vão ser provavelmente utilizadas, vai depender muito das infraestruturas também dos próprios municípios pequenos, né? Se esses municípios já têm a sua rede de tecnologia de internet por fibra ótica ou não também, e aonde está chegando ela, né? Então o mapa da instalação da 5G no município menor vai ser onde provavelmente tem essa rede de infraestrutura de fibra também acontecendo. Então, estimulando um prazo seria algo
vamos dizer, para Marechal Cândido Rondon aí em 2026, 2027, eu acredito, né? Isso é uma questão das empresas mesmo, mas creio que por volta disso a gente já estaria... Mas é um tempo, parece distante, mas já está aí, né? Passa. Uma coisa importante, Ana, que é bom a gente esclarecer também, a população ela sempre pede, né, para os políticos especialmente, né, eu estou falando aqui em nome do Suco, porque a gente acompanha isso na campanha, mas pede que os políticos eles preparem o município para 15, 20, 30 anos, né? Hoje nós estamos falando de uma lei exatamente que fala disso, nós estamos tratando de uma lei, se ela for aprovada, pensando que na parte de tecnologia, de internet, nós estamos preparando o município para 15, 20, 30 anos. Então, ou seja, nós estamos fazendo o dever, né, Suco, de casa, de estar preparando o município para alguns anos para frente. Eu citei do plano diretor. O plano diretor é isso, é você pensar o município para 10 anos para frente, normatizando coisas. Lá na frente vai precisar mudar, porque as coisas vêm mudando constantemente também. Então, isso é muito prazeroso e é bom. O que as pessoas precisam entender, hoje o assunto é esse, mas não quer dizer que nós só estamos fazendo isso lá na Câmara de Vereadores. Todos os projetos de legislativo, executivo, do mais simples ao mais complexo, nós estamos discutindo nas comissões, na votação, discussão dos projetos, né? Que às vezes alguns banalizam e falam, vocês têm que fazer coisa melhor. Nós estamos atentos a todos os assuntos da cidade, discutindo todos, porque todos são importantes e esse trabalho realmente acontece dentro da Câmara, né? Então, é essa atenção que a gente tem com o município. E se preparando para repetir mais um mandato, Suco? Pois é, você já me perguntou em outra entrevista e eu já falei. Eu acho que, Ana, eu não fazia parte da política no passado. Eu acho que, como alguns brincam, a política foi buscar o Suco e foi um convite que o prefeito Márcio me fez na época. E ao entrar na Secretaria de Esportes, alguns falaram assim, não, política você é ruim, é tudo, né, cobra e não sei o quê. Tudo bem, se não tiver de acordo com meus princípios, eu tô fora. Foram 4 anos ali até eu desincompatibilizar para atender outro pedido e convite, né, do prefeito Márcio para colocar o nome à disposição. Foi muito bom fazer parte do executivo, atender a Secretaria de Esportes, lutar pela nossa bandeira. E no legislativo também me assustaram muito, né? A gente leva alguns adjetivos, né, de corrupção e tal, porque é tudo farinha do mesmo saco. Não, eu acredito que a gente pode fazer a diferença. E quando a gente cobra a diferença começa por nós. Então meu nome está à disposição, eu quero continuar colaborando sim com o município da melhor forma possível. A gente vê que você está gostando, né? Era algo que você não te pertencia, como você falou. Mas a gente vê o Suco sempre muito engajado e assim, realmente fazendo uma política diferenciada. Isso também faz a diferença, né, Suco? Com certeza. Como eu disse, seja qual o assunto for, e o mais legal não é o Suco, às vezes, ou o André. A gente recebe muita coisa das pessoas, da população. E aí mostrar os caminhos, empoderando a população, falar, você pode fazer muita coisa por você mesmo. Existem os protocolos, os pedidos, tem dificuldade, entra o papel do vereador. Né? Eu não vou levar vantagem por coisas que já tem que acontecer. Exato. Então, mostrar isso para a população é fantástico. Eles, puxa, funciona assim. Informação e não desinformação. É isso que a população precisa. Então, está sendo fantástico. Em relação a esse projeto, ele está tramitando lá? Como é que vai ser? Discussões, previsão de aprovação? Como é que é isso, esse desfecho aí? O projeto entrou, então, na semana passada, foi lido, né? E ele é baixado para as comissões, né? Eu faço parte da comissão, sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, junto com o relator Carlinhos Silva e o vereador Juca, que é membro, né? Nosso oficial legislativo, que é o Luiz, que coordena todas as comissões, recebe os projetos e, por vezes, existe o parecer do procurador jurídico, né, o Dr. Victor também, que analisa toda a questão jurídica, dá o parecer e aí a gente, dentro da comissão, analisa todos os detalhes necessários. Terminado o trâmite na Comissão de Justiça e Redação, ele baixou para Finanças e Orçamento. É uma outra comissão com outros vereadores. Né? E obras também. Comissão de Obras também. Então vai passar por 3 comissões. Dentro de cada comissão ele tem um prazo de 15 dias para ele tramitar e ser discutido para depois seguir em frente. Passadas as comissões, ele então vai para a plenária para discussão. O presidente Sauer coloca, né, para apreciação e discussão e votação em primeira. Então, numa sessão a gente faz isso. Na outra semana, ele volta em segunda discussão e votação. Passadas as 2, ele segue então para o executivo, para a sanção
ou veto do prefeito, né? Que se acontecendo um ou outro, tramita, se sancionado, ele segue para frente para então ser colocado em ação. Se vetado, ele volta para a Câmara para reanálise e a gente então vota se mantém o veto ou derruba o veto para que o projeto siga em frente. Esse é, resumidamente, o trabalho que acontece de cada projeto. Uma média aí de 60 dias, dá para imaginar, vai estar passando por todo esse processo. Exatamente. O legal foi que são 2 anos e pouco que a gente já está trabalhando nesse projeto. 2 anos. Houve um envolvimento, como o Suco falou, do Executivo, também houve do Legislativo, do Oficial Legislativo e também do Procurador Jurídico, que então vai dar o seu parecer, mas acredito que numa primeira análise ele já falou que está compatível, totalmente legal. Ele inclusive participou de algumas reuniões, inclusive, exatamente, que participou para a gente discutir a fundo a ideia, inclusive com as empresas. E eu acredito que esse projeto, talvez ainda, ele foi muito construído, Ana. A gente até conversando com o oficial legislativo, ele falou, olha, se a gente pegar os projetos que tramitaram esse ano como um todo, que foram 41 do Executivo e mais 37 ou 38 do Legislativo, nenhum deles teve tanta discussão quanto esse aqui. E ele falou, olha, eu na minha opinião, o oficial legislativo falando, na minha opinião, eu acho que esse aqui só perdeu para o plano diretor, da quantidade de discussão que teve. Então, ou seja, foram mais de 10 reuniões que a gente teve com o executivo, legislativo, enfim, para a gente tratar e que ainda pode acontecer de ter alguma emenda. Agora, né? dentro das comissões, os vereadores podem fazer emendas. Opa, percebemos que faltou isso. E é isso que acontece lá dentro. É muito bom os vereadores participarem, levarem nele, seja qual for o assunto, e emendar se necessário for para contribuir com os projetos, né? Gente, que bacana receber vocês aqui com toda essa preocupação em preparar o município. É sempre muito bom divulgar iniciativas assim. A gente sabe da importância disso. Com certeza, quem não entende agora vai entender lá na frente, quando o município estiver preparado, né? E vai receber muito mais fácil essa tecnologia do que outros municípios que vão estar, né? Alguns, com certeza, ainda na estaca zero, nós estaremos lá na frente. Parabéns pela iniciativa, Suco, André, é sempre um prazer recebê-los aqui. Estamos sempre à disposição de vocês. Legal, Ana. Assim como vocês foram muito para a área digital, também nós temos muitas empresas aqui a nível nacional e internacional que dependem da tecnologia. Então, pensar isso, preparar isso é muito bom, porque ela faz parte da nossa vida, do mais simples até a mais sofisticada empresa. Então, eu agradeço ao André, né, por ter dado todo esse suporte, trouxe o assunto ao executivo, como eu já falei, nas discussões, porque foram 2 anos e pouco, para que a gente possa chegar a esse momento, né, ter todo o trâmite e chegar a ponto de aprovar o projeto, né, e o município ser beneficiado. Obrigado, Ana, pelo espaço, pelo tempo de vocês, ao Arno, a toda a equipe, né, sempre muito prestativa aqui do presente. Obrigado. André? Valeu, Ana. Só agradeço, né? Como eu falei no início, um tanto atípico o assessor aparecer numa entrevista, mas obrigado, Suco, também pela oportunidade e logo que eu trouxe o assunto ele entendeu a importância. Então, como eu disse, eu acho que vai ser algo bastante disruptivo na parte tecnológica e eu acredito que muitas empresas, não só as empresas, mas muitos setores vão se beneficiar muito com essa tecnologia vindo para Rondon. Então, acho que nosso papel é isso, o meu compromisso com o Suco foi esse, de realmente estar lá para trabalhar bastante e a gente está nessa pegada. Estamos aí trabalhando bastante, muitas proposições e enfim. Bom, continuem assim, serão sempre bem-vindos para divulgar as boas iniciativas aqui no jornal. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.